Olá, nós estamos aqui começando mais um podcast Vinho Novo e nós estamos muito felizes, né, de estarmos com esse tempo aqui no DDD, que é o Dia de Decidir Destinos, e nós estamos com uma convidada muito especial, é a nossa Bispa Adriane, que inclusive eu quero que ela se apresente, gente, porque ela tem um sobrenome muito chique. Seja bem-vinda, Bispa. Obrigada. É Adriane Sloboda. Gente, eu tava falando pra ela que meu avô era ucraniano, esse é um sobrenome ucraniano, né? Ai, que coisa. A gente quase fala em línguas aqui. É diferente. Ai, mas que bom. Seja bem-vinda, Bispa. Que alegria recebê-la aqui. E fale um pouquinho de onde a senhora está vindo. Fale aí para os nossos telespectadores. Então, eu tô vindo, a gente está vindo de Florianópolis. Sim, Florianópolis. Santa Catarina. A gente veio a convite do Bispo Frank, da Betânia, que são amigos muito queridos nossos mesmo. A gente sempre ficava planejando, a gente vai um dia, E fico bem feliz de poder vir aqui para o Nordeste, uma região muito linda, eu acho tudo maravilhoso. Né? A gente vem de uma região que tem praia também, mas é completamente diferente, né? O Nordeste é especial. E o povo nordestino, a gente vê o acolhimento aqui, a gente vê algo assim muito quente, assim, sabe? Que coisa boa. É muito gostoso, vocês são muito afetuosos, é um prazer muito grande estar aqui, assim, né? É uma alegria estar aqui, no meio da igreja, isso que é importante. Uma coisa é você vir para o Nordeste, outra coisa é você vir para a igreja do Nordeste. Ai, que coisa boa. E ver, né, o povo de Deus, é um povo especial em qualquer lugar do mundo, e aqui a gente vê que é a nossa casa também, né? Ai, que bom, Bispa. Ai, meu Deus, graças a Deus. Quem sabe faz ao vivo. Mas olha só, Bispa, gente, eu tenho uma novidade aqui. Hoje é o aniversário de casamento da nossa Bispa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá, Bispa? Sim. Nós estamos com o nosso tema Vinho Novo. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho sua história pra gente, Bispa. Sua história de casamento, 23 anos de casamento. 23 anos, gente, hoje, dia 13 de setembro. Exatamente. Então, a gente vê hoje tantas pessoas, né, que se casam e se divorciam tão rápido. Pessoas que casam e já começam a enfrentar tantas situações difíceis no casamento. Às vezes as pessoas entram no casamento com aquela idealização, né? Casei, agora eu vou viver feliz para sempre. E de repente começa a se deparar com desafios, com situações ali. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente, né, da sua trajetória, desses 23 anos de casada. E fala pra gente como foi, quais os principais desafios enfrentados e como que foi colocado o vinho novo aí para vocês conseguirem chegar aqui e nos inspirarem. Ok, então, mas assim, casamento não é solução na vida de ninguém, esse que é a primeira coisa, assim, às vezes a pessoa tem um ideal de que quando ela for casar, né, mas não é isso que vai te fazer feliz, não é o casamento em si que te faz feliz. É o vinho novo, é Deus na nossa vida, assim. Na minha história com o José, a gente namorou à distância 4 anos e meio, pra você ter uma ideia. 4 anos e meio a gente namorou à distância. Eu morava em Curitiba, que é a capital do Paraná, e o José morava em Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. E a gente se conheceu na igreja, e quando a gente se conheceu, eu era nova convertida. O José já tinha uns 5 anos de conversão. E eu costumo dizer que foi uma bênção a gente namorar à distância esse tempo, porque eu precisava que Deus mudasse o meu odre. Uau, muito porque bom. Se eu tivesse perto do José, eu acho que eu ia estragar tudo. Porque eu precisava que Deus tratasse meu coração. Eu era uma pessoa destruída e destrutiva, assim. Então, eu precisei daquele tempo. E era uma outra época. Imagine, isso foi em 1998. Uau! Sem celular, sem telefone. Eu morava sozinha em Curitiba para estudar. Assim, eu era estudante de arquitetura, né, em Curitiba. E meus pais moravam no interior do Paraná. Então, eu morava em Curitiba para estudar. Então, sem telefone, sem celular, sem computador. Eu não tinha computador em casa. A gente se falava por e-mail na faculdade. E por cartas. Eu tenho até hoje uma caixa de cartas. Gente, a gente se falava diariamente por cartas.
E aí eu ligava pro José uma vez por semana, Gente, que de lindo. um orelhão. Assim, com o cartão ou a fichinha. Isso, com fichinha. Ou às vezes eu ligava a Uau. cobrar na casa dele. Essa Ligava a geração cobrar. não vivenciou isso, né? Da alegria da minha sogra e do meu sogro. Eu ligava a cobrar. Então, assim, foi desesperador, assim, eu tive que lidar com a ansiedade. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, então eu tive que lidar com a ansiedade, tive que lidar com essa coisa de que não era o José que ia ser o meu salvador, Uau, assim, muito né? importante. E engraçado que na minha família, porque eu me converti e logo comecei a namorar o José, então o pessoal falava que o José me salvou, não foi Jesus que me salvou. E eu falava não, porque eu mudei muito, foi uma transformação muito grande. E eu falava, não foi o José. Eu falava, não foi o José, foi Jesus quem me mudou, Fruto quem me do transformou. Espírito, Foi. né? Que lindo. O José teve uma influência muito grande na minha vida, sim, claro. Mas eu vivi sozinha aquele tempo. Eu cresci em Deus, assim, sabe? Então, quando a gente casou, que foi 4 anos e meio depois, não é? Não vou dizer que eu estava 100% pronta, preparada. Mas eu já sabia viver bem comigo Olha, mesma. que lindo. Eu já sabia viver bem, eu e Jesus. Isso é muito importante, Isso. Bispa, porque muitos jovens, eles ficam muito ansiosos, Sim. né, no período... Apaixonados. Enquanto são solteiros, às vezes eles ficam muito ansiosos e eles pensam que só vão viver plenamente quando tiver alguém, ou Sim, quando casar. sim. E olha que interessante. Não é A senhora entendeu que Eu existia entendi. algo nas suas emoções para se resolver, para se melhorar, para Sim, com amadurecer, para entrar no relacionamento. Sim. Então, É muito bom ser amado de volta. É muito bom amar e ser amado de volta. Assim, acho que isso todo mundo deveria viver isso, né? É uma experiência muito boa ser recíproco o amor, né? Isso é encontrar a pessoa com quem você vai ficar. Isso é muito especial. Mas, né, você não pode depositar naquela pessoa toda a expectativa de que o outro vai te alegria, fazer de feliz. satisfação. Exatamente. Vocês vão construir muitas coisas boas e momentos felizes. Eu amo estar com o José. A gente, até porque a gente viveu muito tempo longe, aquela distância era tão sofrida pra gente. Então, quando a gente casou e a gente tá junto, era uma dádiva, era muito precioso, assim, né? Mas é isso que a gente sabe, assim, o José sabe ser feliz sem mim. Ai, que E lindo. eu sei ser feliz sem ele. E é o por que causa é de saudável. Jesus. Que lindo. isso, Por causa de Jesus é o que é Por causa de saudável. Jesus, sim. E aí, Bispa, uma das coisas que eu queria lhe perguntar. Durante o seu casamento, né? Esses 23 anos de casado, quais foram os principais momentos, as principais situações Sim. que a senhora percebe que realmente precisou da intervenção de Deus para esse vinho novo no próprio casamento? Porque nós sabemos que vem situações, vem mudanças de fase, né? Vem Sim. ali a chegada dos filhos. Eu ia né? falar, esse é um dos momentos de nevrálgica, aquele Sim. ponto que é uma crise que testa, assim. As crises, eu acredito que crises são boas para você testar o odre, né? Você testa o odre ali. A chegada dos filhos é isso. Eu lembro que quando eu engravidei, a gente já era casada há 5 anos. Foi um acordo que a gente fez de ter 5 anos de casamento. Vocês que curtirem um ao outro vocês que ali. estão ainda Na lua de mel. Na lua de mel. A gente teve esse acordo que a gente ia ter um tempo. A gente fez esse planejamento de 5 anos. É legal de jovem ter esse planejamento, porque filho não. Às vezes as pessoas estão em crise e pensam, vou ter um filho e vai resolver a crise. Filho não resolve a crise, pelo contrário, o filho traz muitas crises, né? Porque confronta muitas limitações, né? Vocês vêm de família diferente, de criação diferente, né? Tipo, o José é o filho primogênito, eu sou a filha do meio. Então, eu enxergo a família, o contexto da família de uma maneira, o José enxerga de outra. Então, quando eu engravidei, a gente estava no melhor momento do nosso casamento. A gente estava, assim, muito bem, assim, desse tipo, se Deus... eu lembro que a gente chegou a fazer uma oração, a gente fez uma oração, que se Deus quisesse nos dar filhos, a gente seria muito feliz. Mas se Deus
nos impedisse de alguma maneira de ter filhos, o que acontece, Uau. né? A gente ainda assim ia ser satisfeito, Uau. porque a gente estava muito bem mesmo. Assim, Bom, né? esse é um ponto também muito importante. Vou só Sim, não abrir um exigir, parêntese, né? Assim, porque eu também vejo muitas pessoas que casaram, né, estão ali e muitas vezes por alguma circunstância não conseguem ter filhos sim, e é algo que realmente o casal precisa conversar, sim. até porque, mais uma vez, assim como a senhora percebeu que não era o seu esposo que ia lhe suprir, Os filhos também também não não são. são os filhos, Não né? são. E como é importante isso. Isso. Claro, nós precisamos deixar isso realmente nas mãos de Deus. Sim. Senhor, nós queremos ter filhos. Está aqui, Uhum. estamos à Sim, a gente disposição. colocou Somos isso o teu mesmo. portal para Mas trazer os filhos. Eu e o José, a gente fez esse momento profético, a gente colocou tudo nas mãos de Deus. Eu lembro assim, se a gente vai ser bem-sucedido ou não, o Senhor está nas nossas mãos. Se a gente vai ser bem falado ou não, porque, tipo, a tua reputação, ela pode, às vezes, por uma coisa tola, pode ser jogada no lixo. Isso. E tudo a gente colocou nas mãos de Deus. E a nossa família a gente colocou também. Senhor, se a gente vai ter filhos ou não. Então, quando chegou o momento, né? Inclusive, quando chegou esse momento, o meu primeiro filho, a gente perdeu o primeiro filho. E aí a gente colocou de novo diante de Deus. Isso. Falou, Senhor, se realmente a gente quer, é o desejo do nosso coração ter filhos, né? Mas está nas tuas mãos. A gente não vai ser mais miserável, mais infeliz. A gente não vai exigir isso de Deus. Essa postura de não exigir, sabe? De você ter fé, confiança em pedir para Deus, mas ao mesmo tempo não exigir nada de Deus. Confiar né? na vontade dele. Confiar na nossa né? vida. E aí chegou o nosso primeiro filho, né, o João. Ai, que lindo. E só que foi muito difícil, muito desafiador mesmo. Assim, é toda a questão para a mulher, né, assim, né? Questão de não dormir. Isso. A questão hormonal, Fadiga, coisa que né? hoje em dia até se fala mais, mas eu acho que, né, meu filho vai fazer 17 anos agora. Naquela época, eu lembro que eu brinquei e ninguém me falou isso. Que era muito romantizado, né? Muito né? romantizado, mas assim, eu pessoalmente fiquei sem dormir quase 10 meses. Uau. E foi muito assim, eu fiquei numa crise muito grande, assim, né? Tipo, se caísse uma vassoura, eu brinco isso, se caísse uma vassoura no chão, eu dava um pulo de 3 metros de altura, assim. Então, eu estava estressada, eu fiquei muito estressada mesmo. Foi uma alegria muito grande ter um bebezinho, aquela coisa tudo. Só que, ao mesmo tempo, exige muito, né? Muito. E isso afeta o casamento também, né? Isso afeta as prioridades. E eu tive... Logo em seguida, quando o João fez 1 ano, eu engravidei de novo. Uau! Aí eu lembro... como foi? Tipo, vocês tinham planejado? A gente não tinha... A gente tinha planejado ter logo, mas eu não achei que ia ser tão rápido, né? Mas, enfim, foi. E aí eu lembro que eu fiz uma planilha, tem essa situação. Eu fiz uma planilha, né? Que quando o meu segundo filho estava prestes a nascer, eu pensei, meu Deus do céu, agora eu tenho que organizar tudo. E eu fiz uma planilha, porque daí eu ia ter 2 bebês em casa, né? O João tinha 1 ano e 9 meses quando o Davi nasceu. E eu botei, assim, tudo no papel. E aí o José olhou aquela planilha. Eu falei assim, eu não estou vendo meu nome aqui. Uau. Eu não estou vendo meu nome. E eu, né? E por quê? Porque é um tempo muito desafiador mesmo. E se o casamento não estiver estruturado, se o casamento não estiver... Se vocês não forem maduros o suficientes nessa época e entender, né, as prioridades daquele momento, né, põe tudo a perder. Põe tudo a perder. Mas a gente conseguiu passar por esse momento. Né? Os meninos foram me dando cada vez mais tempo para mim, tempo para o casamento. Sim. E as coisas foram se alinhando. Né? Mas é um momento de tensão, assim. Imagina. Eu sei porque eu vivi esse momento. Né? E Bispa, diante de tudo isso, né? Vocês precisam estar muito conectados para ajustar, né? Por exemplo, quando o bispo falou para a senhora, eu não estou vendo meu nome aí. E olha só, de tão sobrecarregada e cansada, e realmente exige muito, né? Muito. 2 bebês, inclusive, né? 2 filhos. Mas o que vocês fizeram até para trazer de novo esse vinho novo. E o vinho, é bem interessante que o vinho na Bíblia, ele traz o odre com esse significado também de toda a transformação que o vinho
passa. Inclusive, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, que a senhora é aí do Sul, né? Tem esse contato maior com as vinícolas. E significa também na Bíblia alegria, né? Porque muitas vezes a gente precisa intencionalmente trazer novamente essa alegria, né? Para o casamento, para a convivência, para a família. Sim. Que estratégias, assim, a senhora usava, vocês usaram realmente para renovar sempre, trazer o renovo dessa alegria? Eu acho que você tem que aprender a enxergar um ao outro, sabe, com gentileza, com bondade, com paciência, sabe? Esse é um treinamento, porque a vida, né, vai, às vezes, trazendo situações que vão te deixando cansada, estressada, né? Os filhos, por exemplo, é uma das situações. Às vezes é uma questão financeira, que, graças a Deus, na nossa família a gente não teve, mas eu vejo que... E esse é um dos pontos principais de divórcio. É a questão 50%, né, é muito sério isso. É a questão financeira. Eu vi na minha família, né, em familiares assim, divórcios acontecerem por causa da questão financeira. Então, quando tem uma questão difícil, o que acontece? Que aquela beleza inicial, né, aquele dia tão lindo do casamento, é tão lindo de ver aqueles votos, tanto, né? Aquele olhar tão carinhoso que tem um para o outro, aquilo vai ficando amargo e aquilo às vezes vai te deixando assim mais rígido e você começa a olhar para o outro com um olhar não tão bondoso, não tão respeitoso, sabe? Essa intenção de sempre lembrar, sabe? Quem é aquela pessoa que você escolheu, olhar com carinho, olhar com bondade, porque o amor é isso, o amor é bondade e paciência, assim, sabe? E essa bondade de você olhar para a pessoa e escolher lembrar sempre o que há de bom, o que há de melhor, né? Porque no casamento não tem como ocultar nada, né? É o casamento, você está ali, você é totalmente... Então, a gente totalmente vai ver... vulnerável, a outra pessoa vai ver você. Então, ela vai ver as suas falhas, e ela vai ver as suas limitações, ela vai ver o teu dia mal, ela vai ter o dia estressado, aquele dia que eu falei que é o dia que cai a vassoura, você pula 3 metros, é o dia que... Né, que tudo está ruim, ela vai ver isso, né? E se você escolher olhar para essa pessoa sempre com carinho, com bondade, com alegria, sabe? E esse, para mim, é essencial, assim, sabe? Uau, um fruto sempre. Do Espírito, esse né? É um fruto do Espírito. Trazendo fruto do Espírito. E, Bispa, com relação ao vinho, né? Até aquela figura, né, da transformação que a uva, né, traz ali até se transformar no vinho para ir realmente para o odre novo. De que forma a senhora traz isso para o casamento? De forma mais prática. Então, a gente estava falando ali um pouco antes, né, que o vinho, ele é um elemento vivo, ele não é morto, né? Ele é vivo, ele ali tem os organismos vivos que fazem a fermentação natural, que nem o pão de fermentação natural e que nem outros alimentos que são vivos, assim, né? O vinho, ele é vivo. E é isso. O vinho novo, ele é vivo. O Espírito Santo, ele é vivo nas nossas vidas. Às vezes a gente acha, acabou o amor. Não acabou o amor. Acabou a paciência tua, acabou a tua bondade, porque é muito fácil você ser impaciente, é muito fácil você ser maldoso, principalmente com aqueles que estão perto. Então, não acabou o amor, né? O que você precisa é voltar a lembrar. O amor ele não acaba nunca, ele é vivo. A Bíblia fala que o amor nunca falha, nunca acaba. Então, o amor é vivo, é o Espírito Santo em nossas vidas. Então, às vezes as pessoas têm essa crise, morreu, acabou o nosso relacionamento, morreu. Não morreu, não acabou. O que precisa é lembrar que isso é vivo. Ele é vivo, está dentro do seu coração, sabe? Se você perceber que as coisas estão confusas, vai para a fonte, para a referência, que é o próprio Deus. Deus é a fonte, a referência. Ele é o padrão do amor perfeito. O nosso amor, ele nunca vai ser bom na mesma medida que o amor de Deus. Mas o amor de Deus é o nosso padrão. É o padrão, aquele amor bondoso e amor paciente. E, assim, para mim, a coisa mais importante dentro de um casamento é isso, é você ser bondoso.
bondoso. Ai, que lindo. Bondoso. O amor é bondoso e paciente. Ai, Sim. que lindo, Bispa. Que momento maravilhoso. Olha, a senhora estava falando, eu estava toda arrepiada aqui, Amém. gente. E não é frio, não. A presença do Espírito mesmo. E que bênção, que palavra, não é? Se estivéssemos no Arena, estaríamos gritando, que palavra! E tanto para... Eu queria que a senhora deixasse agora uma palavra final, porque nós podemos fazer aqui um resumo, né? Tanto para os recém-casados, os que já estão casados há muito tempo, aqueles também que querem casar. Olha quantas coisas boas vieram aqui, inclusive a preparação para aqueles que querem casar. Para primeiro olhar para si, cuidar das suas emoções, cuidar amar de a si, si mesmo. amadurecer para entrar no relacionamento, porque o casamento é assim, né? Você precisa estar ali, né, à disposição, pronto, existe renúncia. Exposto. Você tem que lembrar isso, que o casamento vai te expor completamente. Uau, exatamente. Completamente, totalmente. Então, é uma intimidade, é uma vulnerabilidade, né? Isso e mesmo. você tem que estar preparado para errar muito. É verdade. Para ser perdoado e para perdoar. Para perdoar, enfim, todos os dias. Todos os dias. Bispa, então deixa aqui uma mensagem, né, para esses jovens que estão aqui, os recém-casados, aqueles que estão na fase que já estão com filhos pequenos ou que estão no segundo bebê, não é? Existem várias pessoas aqui, aqueles que querem casar, aqueles que já estão casados há um bom tempo, até aqueles que acham que morreu, o amor morreu, né? E olha que palavra que nós recebemos aqui, o amor está vivo. Está vivo. Você só precisa entrar em contato com esse vinho novo, com a fonte, que é o que vai trazer de volta o vinho novo. Então, deixa uma palavra para esses jovens, essa pessoa que está nos ouvindo. Então, casamento é uma bênção. Eu acho que faz parte do propósito de Deus. Realmente a família, né? E família começa com o casamento. Você pode não ter filhos e ainda assim ser uma família. Você e seu esposo são a base da família. E você vai precisar do conselho de Deus constantemente. E isso é o grande desafio. O desafio da sua vida é você ser transformado por Deus, cuidar do o teu odre para que o vinho novo possa vir sempre sobre a sua vida. Porque todos nós necessitamos amar e ser amados. Esse é o grande desafio da nossa vida, amar e ser amado. Só que não é um desafio fácil. A gente pensa assim, o desafio do amor é uma coisa simples. Não é. Até você decidir começar, né, a amar como a Bíblia fala, amar com bondade, amar com paciência, um amor que não se ira, um amor que não inveja, não espera o mal, um amor que nunca falha, um amor que nunca acaba. Esse amor é um grande desafio e o casamento vai testar esse amor todos os dias da sua vida, mas esse é o propósito. Esse é o propósito. Você foi chamado para amar. Amém. Uau! Uau, Bispa, muito obrigada. Que alegria, que momento rico nós tivemos. E nós só temos a agradecer. Eu é que agradeço, muito obrigada. agradeço. E você aí, muito obrigada por ter ficado conosco aqui em mais um podcast Vinho Novo. Até a próxima. Obrigada.